Oi, gente. Sou Bruno. Estou vindo aqui para fazer por esses dias registros que eu chamo de registros das realidades apostólicas, registros em vídeos para as redes e para as mídias às quais nós temos acesso. Aí talvez você escute registro de pensamentos, de reflexões, de convicções, revelações, insights a respeito das realidades apostólicas. Ouvindo isso, talvez você pergunte: realidade apostólica, mas por quê? Vamos começar aqui, eu vou usar a Bíblia da Nova Tradução na Linguagem de hoje. Vamos começar aqui pelo capítulo 1 de Romanos, versículo 1. E já vou explicando e deixando claro o porquê de realidade apostólica. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Palavras-chave desse versículo que estão vinculadas pelo próprio apóstolo Paulo ao nome dele como autor dessa carta que era para comunicar algumas coisas. As coisas que são vinculadas ao nome dele são servo de quem? De Cristo Jesus. Cristo Jesus já havia morrido, ressuscitado e ascendido ao céu. Paulo não teve a experiência de andar com Jesus. Paulo não viu Jesus como homem terreno. Só que Paulo se diz servo de Cristo Jesus. Como que você pode ser servo de alguém que você não vê? Isso aqui já é a primeira indagação. E a resposta é a seguinte: através do seu coração. Você não consegue ver Jesus numa mídia, você não consegue ver Jesus. Não tem como, nem numa imagem, não dá, é impossível. Mas o apóstolo Paulo diz que ele era servo de Cristo Jesus. O que significa Cristo? O Messias, o enviado. Enviado para quê? Para trazer a mensagem do reino de Deus, que no início era vista como uma mensagem limitada a uma geografia, a uma cultura, a uma tradição judaicas. Sendo que essas três coisas estavam dentro do Império Romano naquela época. Eles estavam ali submissos ao Império Romano. Só que na época de Paulo aqui, ele deixa claro que ele é servo de Cristo Jesus. Ele não estava se vendo como servo de um império humano. O império ele via. A Cristo Jesus, com os seus olhos terrenos, ele não via. E toda a história nos mostra que todo tipo de servidão, escravidão, ou até nesse nível que Paulo se relata, como servo, intencionalmente servo, toda a história nos deixa claro que só é possível você viver sobre servidão, escravidão ou por serviço intencional, identificação como servo por intenção daquilo que você vê, daquilo que você enxerga. Só que Paulo se diz servo de Cristo Jesus, aquele que foi enviado para trazer o anúncio do Evangelho do Reino de Deus. Evangelho significa boa notícia, né? Pelo básico que conhecemos. A boa notícia de Jesus era essa: Reino de Deus. Por quê? Porque o povo para o qual veio a mensagem inicialmente estava dentro de um império. E esse império era o Império Romano. E o Império Romano colocava eles debaixo de uma servidão, conforme a política da época. Então viam Jesus como um líder político. Não viam Jesus como um Messias, como um enviado celestial. Viam Jesus como um enviado de Deus, sim, só que um enviado de Deus para quebrar todo tipo de servidão econômica, todo tipo de servidão que era de origem política. Só que aí Paulo, que não andou com Jesus como homem terreno, não viu Jesus como homem terreno, se diz servo de Cristo Jesus.
Pensando, partindo dessas colocações que eu fiz aqui, nós chegamos à conclusão de que Paulo compreende o reino, a mensagem de Cristo a respeito do seu reino, e ele se coloca à disposição da mensagem de Cristo a respeito do reino de Deus. Paulo soube já a revelação de que o reino de Deus que Cristo pregava era um reino e é um reino espiritual. Por que Paulo já tinha essa convicção? Porque Jesus já havia morrido e ressuscitado e ascendido aos céus. Não havia mais aquela expectativa de Jesus ser aquele Messias que ia livrar os judeus daquela servidão e não ia trazer uma libertação somente geográfica. Paulo ele já tinha essa informação e no seu coração ele teve a revelação da mensagem de Jesus Cristo, da mensagem do reino de Deus. Essa é uma realidade apostólica. Por que essa é uma realidade apostólica? Porque Jesus Cristo, ele veio trazendo a mensagem do reino de Deus, trazendo manifestações dessa mensagem. Manifestações, evidências dessa mensagem. E o apóstolo Paulo, como um apóstolo, ele se dispôs e se expôs como servo de Cristo aos homens. Para quê? Para trazer essa mensagem e também aquilo que vinha como evidências dessa mensagem. Então, todo homem, toda mulher, todo ser não binário, gente, todo mundo que se dispõe a ser servo de Cristo Jesus, a ser participante, não simplesmente de uma mensagem de um reino, mas a ser participante desse reino. Assim como Jesus disse a Nicodemos, essa pessoa se dispõe a viver uma vida de renascimento. Renascimento. Para tudo aquilo que muitas vezes quer nos matar, quer nos oprimir e nos colocar debaixo de servidão. Assim como Nicodemos estava debaixo de servidão. Sim, eu quero me ater a Romanos, mas o que eu estou dizendo aqui agora a respeito de Jesus e Nicodemos está em João 3. Então assim, gente, é um raciocínio extenso, mas é muito fácil de entender. As realidades apostólicas, elas são as realidades de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele é visto pela filosofia, e ele é chamado por muitos como aquele que foi o fundador do cristianismo que conhecemos hoje. E isso é uma grande calúnia, isso é uma grande mentira. Porque o próprio apóstolo Paulo deixou claro que ele era servo de Cristo Jesus, aquele que já havia morrido, ressuscitado e ascendido. Ele estava deixando claro que ele era servo de alguém que não se vê com os olhos naturais. Ele estava deixando claro que ele era servo aos homens para trazer aquilo que não se vê, que é o reino de Deus, que é a mensagem do reino de Deus. Então, eu venho entrar exatamente nessas questões. As realidades apostólicas, elas não são de propriedade do cristianismo histórico. As realidades apostólicas não são daquelas organizações, desde a maior até a menor, que se dizem apostólicas. As realidades apostólicas são herança de quem? De todo aquele que busca enxergar e entrar no reino de Deus. Bruno, como é que eu enxergo e entro no reino de Deus se eu nem consegui entender o que é reino de Deus? É sobre isso que eu vou falar. Eu vou seguir aqui no versículo para encerrar aqui essa abertura. E é bom que você fique, sim, se você está ouvindo e se você quer acompanhar isso, com alguns questionamentos na sua mente, porque todos esses questionamentos são questionamentos pelos quais eu passo desde que eu era uma bichatinha. Bichatinha. Queer pequena. Desde que eu era um menininho. Porque o Espírito Santo começou a me despertar para isso que estou dizendo aqui. Eu tinha 12 anos de idade. E ele começou a me esclarecer essas coisas
quando eu tinha 14 para 15 anos de idade. No momento que eu estava lendo a Bíblia na casa de uma tia minha, uma tia-avó, e eu me deparei com uma frase que Jesus disse. Que agora eu não vou lembrar o versículo, que vocês vão perceber que eu não sou muito bom de endereço, eu não consigo decorar. Mas eu me lembro exatamente que Jesus disse: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai, Ele mesmo a arrancará. Querendo dizer que tudo aquilo que é dito pelos homens, como naturalidade da vontade de Deus na terra, que não foi Deus quem plantou, quem fez com que crescesse, Ele mesmo vai arrancar. Foi aí que eu comecei a ter revelações. Bruno, revelações, que coisa estranha. Sim, as realidades apostólicas, elas nos vêm por revelação. E aí existe um paralelo que nós podemos fazer, sim, para quem é uma pessoa acadêmica, para quem faz algum estudo de filosofia ou algum estudo de outras coisas que entram por esse âmbito. Revelação. Revelar aquilo que está escondido. Escondido de quem? Por que está escondido? Isso é uma realidade apostólica, isso é herança. Existem conhecimentos que Deus, através de Jesus, trouxe para nós. E esses conhecimentos são revelados ao nosso interior. E isso é o que? Reino de Deus. O homem que passa a ter conhecimento do propósito da vontade de Deus, por revelação, ele começa a ficar livre de algumas amarras. Eu não estou preso a nada, só que o meu interior pode estar preso a questões sociais. O meu interior ele pode estar preso a questões contemporâneas. Eu posso militar por causas e o meu interior estar preso. Só que o reino de Deus veio exatamente para isso. Assim como Jesus veio numa época em que havia uma militância, digamos assim, né? Uma militância a favor da opressão, Jesus ele continua vindo ao nosso encontro, mesmo quando nós vivemos numa militância a favor da liberdade dos oprimidos. E as realidades apostólicas são para nós. As realidades apostólicas, ou seja, o reino de Deus, a liberdade que há no reino de Deus, ela é para todo aquele que se expõe à vida desejando viver em liberdade. Voltando ao versículo. Eu, quem? Paulo, servo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Ele se diz servo de Cristo Jesus, já está aqui bem definido o que é Cristo. Aí ele continua dizendo: Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo. Ele diz que ele é servo de Cristo Jesus, só que agora ele vai mais fundo ainda. Ele diz que Deus o chamou e o separou. O chamou e o separou para quê? Para ser exatamente aquilo que Cristo também foi como homem aqui na terra. Um enviado. Alguém que carrega uma mensagem de algum lugar. Apóstolo significa enviado. Uma pessoa enviada de um reino. Nós estamos falando de uma época em que o mundo era configurado de outra forma. Era configurado de outra forma. Não havia o que temos hoje, essa separação como temos hoje. Países capitalistas, países socialistas e tipos de governos por conta das definições, que são as diversas, né? Ali, a realidade era um pouco diferente. Então, a palavra apóstolo seria, assim, uma pessoa enviada de um reino para levar uma mensagem a um povo, um mensageiro. Só que o apóstolo Paulo aqui, quando ele diz que ele foi chamado e separado por Deus como apóstolo, ele está confirmando o que ele disse anteriormente, que ele é servo de Cristo Jesus. Ele é servo daquele que não se vê mais. Ele é servo de uma mensagem que não é visível com os olhos terrenos. Ele é servo aos homens dessa mensagem. Ele serve aos homens com essa mensagem. E como isso é possível? Como isso é possível? Você evidenciar uma mensagem, você legitimar uma mensagem, você conseguir confirmar o que você diz, sendo que a sua mensagem não é visível, não é apalpável, não é acessível
a nenhum dos sentidos humanos. Deus me chamou e me separou. Quem é Deus senão aquele para quem mesmo disse Jesus que todas as coisas são possíveis? Quem é Deus senão aquele que, vamos voltar lá atrás, antes de Jesus, algo que não remete à nossa realidade, mas também nos faz lembrar? Lembra de Moisés? Isso que eu estou falando nos faz lembrar. Quando Moisés disse, Deus, o que eu vou falar para Faraó? Quem é o Senhor? O que eu vou falar? Eu vou falar que apareceu uma pirotecnia na minha frente, um negócio que pegava fogo e o fogo nunca se apagava. O que eu vou falar? Aí Deus disse, você vai dizer a ele que eu sou. Eu sou o que sou. Vocês entendem como desde o princípio, toda a realidade a respeito de Deus, não há possibilidade de que ela seja visível aos olhos terrenos, ou de que ela seja acessível aos sentidos humanos. Você consegue perceber isso? É aí que, quem é que pode me permitir ser servo de Jesus Cristo? De Cristo Jesus? Somente Deus. Deus, quando me chama e me separa. É isso que Paulo está falando. E óbvio que nós estamos lendo aqui uma narrativa particular do apóstolo Paulo. Só que isso nos aponta para realidades apostólicas. Porque apesar de nós não sermos o apóstolo Paulo, nós somos pessoas que ainda estamos aqui, pós-morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Nós estamos aqui. E a realidade apostólica nos foi dada como herança. Então, quando nós percebemos que há um Cristo, há um Messias, há um reino, nós ficamos muitas vezes perdidos. Ok, eu já entendi, amei essa ideia de Deus, que não é uma ideologia e nunca será, porque não é possível caber na lógica, por isso não tem como ser uma ideologia, por isso é por revelação. Aí talvez você fale assim, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer esse negócio entrar nessa realidade? Aí o apóstolo Paulo conclui dizendo, tudo isso é a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Aqui se faz uma distinção. Qual que é a distinção? Se faz uma separação para que possamos entender. Evangelho de Cristo e Evangelho de Deus. O Evangelho de Cristo é a mensagem do reino de Deus de quando ele esteve aqui na terra, que é o que eu falei até aqui agora. Evangelho de Deus é aquele que foi trazido também por revelação quando Cristo esteve com os apóstolos após a sua ressurreição. E ele esteve com os apóstolos ensinando sobre o reino de Deus, sobre o evangelho, o que Paulo aqui chama de evangelho de Deus. Por que revelando? Na condição de corpo, não posso dizer corpo glorificado, corpo ressuscitado. Na condição de corpo ressuscitado de Cristo, Jesus estava sob uma realidade espiritual superior. Então ele tinha a possibilidade de trazer revelação, coisa que a gente nunca vai ver aqui na terra. Não adianta. Ele foi o único que pôde chegar até os seus discípulos e ensinar sobre o reino de Deus, enquanto ele andou por 40 dias, se eu não me engano, aqui na terra. Isso nós vamos ver em Lucas, se eu não me engano, e em João. Como eu já disse, eu sou ruim de endereço, gente, mas tá no fim do livro, sempre vai estar lá. E acho que no começo de Atos também. Então, olha, veja bem, o apóstolo Paulo fala tudo isso e diz o propósito de tudo isso, dessas realidades apostólicas reveladas no seu coração, no seu espírito, e além de reveladas, como seriam aplicadas por meio de um chamado e de uma separação de Deus. Ele diz a finalidade disso, e aqui ele faz essa distinção a respeito do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é esse. Cristo veio à terra, andou entre nós, carregou um chamado, carregou a santidade de Deus nele, mostrou ao mundo como que se vive. E ele deixou isso bem claro. Quando ele ressuscitou, que o jeito que ele estava vivendo é um jeito que nos destina para a glória, assim como ele foi destinado para glória. O que é glória? Glória é um bem acima de todo bem, acima de toda compreensão humana. É um benefício, é um resultado acima do que se pode pensar, acima do que se pode desejar.
Tem tanta gente querendo sucesso, tem tanta gente querendo tanta coisa. E no fim da história, o que vai levar para a vida? Então, se você se vê... Agora, depois de explicar tudo isso, eu vou dar uma pregadinha. Depois de ver tudo isso, depois de entender tudo isso, que o Evangelho de Cristo nunca foi uma coisa que se pode pegar simplesmente e trazer uma sistematização filosófica, uma organização didática para trazer a expressão às pessoas para que elas se vejam no Evangelho de Cristo, eles só vêm por revelação. E o Evangelho de Deus, a prática dele, só nos é possível quando compreendemos que somos chamados e separados. Ah, mas isso é uma narrativa do apóstolo Paulo a respeito dele mesmo. Sim, só que isso aqui é o início de uma carta. Nesse início de carta, assim como o início das outras cartas de Paulo, ele se apresenta como um exemplo. Aí isso é uma questão teológica. Ele se apresenta como um exemplo. Ele era muito, muito, muito inteligente como escritor. Eu pago um pau para o apóstolo Paulo. Ele era muito inteligente. Então ele se colocava como alguém que era um exemplo e ele explanava sobre aquilo para responder questões, mas iniciando, se mostrando, se expondo, porque essa é a natureza do Evangelho de Cristo e do Evangelho de Deus. Não é por imposição, é por exposição. Então é isso que eu quero expor para você aqui agora. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é por exposição e não por imposição. Então, independente daquilo que você pense, independente daquilo que você queira, independente daquilo que você projete para a tua vida, você pode ter todo o sucesso do mundo, você pode ter, sabe, tudo que se pode imaginar. Mas existe uma mensagem que deixa claro que é possível que você viva além daquilo que você pode imaginar, que é algo que seja aquilo que te faça bem-sucedido. Que é a glória de Deus, revelada em Cristo Jesus. E é a sua herança, é a tua herança, que essa glória se manifeste no teu ser. Como o próprio apóstolo Paulo diz, nós vamos ver isso mais para frente, em Romanos capítulo 8, que tudo que existe aguarda com muita expectativa a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos que já sabem que têm a herança de serem na terra filhos. Você quer a pregação do Evangelho para quê? Para que aqui na terra te mostre como ser rico? Desculpa, isso não é Evangelho. Você quer a pregação do Evangelho para se apropriar para quê? Para saber como ficar livre de doenças e nunca mais ficar doente? Isso não é Evangelho. O Evangelho, ele está entre nós para deixar claro que nós somos chamados a andarmos em Cristo, por meio do Espírito Santo, como filhos de Deus. A entendermos que fomos chamados para um reino, separados para proclamação de um reino, em todos os ambientes, de todas as formas. Proclamar o reino na minha casa, proclamar o reino em tudo. Não é com a minha fala, é com o que eu sou. E o reino de Deus, ele é três coisas que Paulo diz, ainda em Romanos: paz, alegria e justiça no Espírito Santo. O que é que a terra mais está precisando? E sempre precisou. Primeiro, paz. Quem tem paz tem tudo. Alegria. Quem tem alegria tem tudo sobre tudo. E justiça no Espírito Santo. Quem tem justiça tem tudo sobre tudo sobre tudo. Fica com essa mensagem, fica com essa ministração da verdade de Deus para o teu coração. Eu estou te informando tudo isso, eu não estou te dando algo novo, eu só estou te informando. E é sobre isso que eu venho falar nesses registros de realidades apostólicas. Vem comigo e vamos simplesmente alargar o cabeção, abrir o coração e, gente, se aventurar no conhecimento de Deus, que é Cristo Jesus. Um beijo.